Magnitsky é uma lei. Você vai ver nesse vídeo que foi uma lei de um advogado que foi fazer investigação na Rússia e lá esse cara morreu na prisão. Para os americanos, o Supremo não passa de uma tirania de ditadores. Já deixa um like e vamos conhecer essa lei. Compartilha o vídeo, ajuda o canal. Dallagnol vai falar nesse vídeo, é o que prendeu o Lula. E os radialistas da Auriver também vai falar, nós vamos ver. É um ótimo vídeo, ajuda o canal. Perseguindo a direita, é canal de internet, é pessoa. Alexandre de Moraes mandou prender uma mulher nos Estados Unidos, uma americana. É uma brasileira que mora lá há mais de 20 anos, a Flávia Magalhães. Manda prender a mulher, uma americana hoje. Tem filhos, casada lá e tudo. Então é uma insanidade sem tamanho. Eles foram longe demais, com todo respeito. Foram tão longe que não pode voltar atrás. O senador americano Mike Lee, que é um dos aliados mais próximos do Donald Trump, ele foi pro X para dizer que Alexandre de Moraes vai ser o próximo a ser punido com as punições da lei Magnitsky, que importam numa pena de morte financeira, de tão graves que são. Primeiro, a tentativa de encurralar, enfraquecer o ministro Alexandre dentro do Supremo Tribunal Federal, Mônica, eu mergulhei, cara. Eu mergulhei. Eu bati muita perna, porque eu queria encontrar os críticos, os supostos defensores de julgamento no plenário. Essa galera sumiu. É de uma burrice. Todo mundo se uniu. Institucional. Numa hora dessas... Eu vou ler aqui de novo. Gente, absorve isso porque isso é muito importante e é muito grave, porque vai ser a primeira vez que Alexandre de Moraes vai ser punido pelos abusos que ele pratica. E não tem jeito, gente. A fervura, ela tá subindo. A cada história de cidadãos brasileiros, americanos, sendo censurados, sendo vítimas de ordens judiciais abusivas de Alexandre de Moraes, quanto mais isso acontece, mais o governo americano e os parlamentares americanos vão se convencendo, não só de que o ministro Alexandre de Moraes pratica abusos, mas sim também de que ele deve ser punido com sanções econômicas por Donald Trump. E agora, nesse momento, o estupim do novo pedido de punições foi um abuso de Moraes cometido contra uma brasileira, a Flávia Magalhães, e ela tem cidadania americana. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar duas coisas hoje. Primeiro, eu vou te mostrar o que foi que disse o senador Mike Lee, e segundo, que história é essa da Flávia Magalhães que indignou o senador. Mas não sai daí, gente, porque essa história é realmente explosiva. O Moraes simplesmente mandou prender uma cidadã americana e apreendeu seu passaporte sem dar qualquer justificativa para isso. É loucura, mas é isso que a gente está vivendo aqui no Brasil. E no final vou te mostrar um tweet ainda de uma grande personalidade que coloca mais fervura, não mais água na fervura, mais fervura, mais fogo nessa fervura em toda essa história. Lê aqui comigo então o tweet do senador Mike Lee, que deu início a isso tudo. E dá uma olhadinha em quem que é o senador Mike Lee, na fotinho dele aí, ó. O que que o Mike Lee disse? Ele tweetou em inglês, traduzi aqui, e ele disse: Juiz Voldemort, conheça a lei Magnitsky, lançando aí, fazendo uma referência ao mundo do Harry Potter, né? Um feitiço Magnitsky em cima do juiz Voldemort. E ele segue: lei Magnitsky, conheça o seu futuro indicado. Indicado para sofrer sanções, né? Também empossado, intitulado a essas sanções da lei Magnitsky. É quem vai ser o próximo a sofrer as consequências. O que ele está dizendo aqui, com todas as letras, é que Moraes vai ser a próxima autoridade estrangeira a se tornar alvo da lei Magnitsky, que é uma lei federal americana aprovada durante o governo Barack Obama, que pune com cassação de vistos e com sanções econômicas financeiras aquelas autoridades estrangeiras que violem direitos humanos ou que pratiquem atos de corrupção. É tão grave que foi apelidada essa sanção da lei Magnitsky de pena de morte econômica, ou pena de morte financeira da pessoa. Essa lei Magnitsky, é isso? Sim. Essa lei, bom, primeiro por questão de justiça, Vitória, eu acompanho o Paulo Figueiredo, eu gosto muito das análises do Paulo, ele tem uma visão diferenciada. E hoje está no olho do furacão. Lá né? fora, e ele que levantou essa questão da lei Magnitsky, até ele marcou o Elon Musk, né, sobre essa lei, teve uma troca de mensagens ali entre os dois, e é uma lei que permite, tá, a penalização de pessoas fora do território americano. Como que isso acontece? Ai, Burgo, mas é soberania nacional, tá? Eu vou passar de forma resumida. Essa lei ela é devida à morte, né, de Sergei Magnitsky, que era um advogado tributarista na Rússia,
que ele foi contratado para fazer um levantamento, uma investigação sobre crimes, né, desvios de dinheiro na Rússia. E justamente as pessoas que ele investigou que estaria desviando dinheiro na Rússia, essas pessoas acabaram julgando ele e prendendo ele. Alguma coincidência com o país aqui da América Latina. Quem ele investigou? Ele investigou, ele provou a fraude, o desvio de dinheiro, e aí essas pessoas passaram a persegui-lo, prendê-lo, E julgaram. torturaram ele na cadeia, até que ele apanhou tanto de cacetete na cadeia que, esperando a ambulância para vir socorrê-lo, ele acabou morrendo. Tá? Várias pessoas ligadas a esse caso foram perseguidas, torturadas, morreram, desapareceram. Coisas que o Putin sabe fazer. Ele sabe, muito bem né? feito, né? E coisas que um certo país aí na América Latina está prestes Hoje... a chegar nesse nível. Já Ah, acontece. já faz. Já faz, né? Já Mas faz. com essa disfarçatez, escancarado assim, dá mais um pouquinho, né? E aí, com a morte do Magnitsky, esse caso, pelos tratados de direito internacional, porque o que acontece, Pitoli? Os tratados de direito internacional no Brasil, que tratam de direitos humanos, ele tem o mesmo poder de emenda à Constituição, quer dizer, tem a mesma força de lei, de norma constitucional. Tratado internacional, o Brasil é signatário, foi lá e assinou, se comprometeu a cumprir, traz para o Congresso vai lá, discute, aprova, tem a mesma força de lei. Tá? Então, mas é o Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo. É como se fosse uma lei no Brasil. O Brasil tem que seguir. É signatário, É vai signatário, aqui, é siga obrigado e a acabou. seguir. Aham. Então, nesse caso, os Estados Unidos, né, de acordo com os tratados de direito internacional, ele criou em 2012, tá? Esse fato com o Sergei Magnitsky aconteceu em 2009. 2012 criou a Lei Magnitsky, aplicando sanções Estados Unidos, aplicando sanções, tá? Aos policiais, juízes, enfim, as autoridades que cometeram essas atrocidades na Rússia, tá? Como bloqueio de ativos, como cassação de passaporte, algumas sanções a essas autoridades do governo da Rússia. O que acontece? 2016 tem uma ampliação, tá? E é isso que o Paulo Figueiredo ele fala, óbvio, com muito mais propriedade, porque ele está há muito tempo estudando em relação a isso, mas tem uma extensão. Inclusive, existe uma lista que o Paulo também fala, que é a lista OFAC. Você vai lá colocando essas pessoas, né, identificando essas pessoas que cometeram não só crimes financeiros, mas crimes contra os direitos humanos. E aí que tentam encaixar o Alexandre de Moraes. Morte do Clezão, enfim, a gente ficaria aqui Campo de concentração da Polícia Federal. prendendo senhorinhas, enfim, Crianças. tá, sem duplo grau de jurisdição e tal. O Brasil, como é signatário de vários tratados de direito internacional, ele é obrigado, o país é obrigado a coibir a censura, por exemplo. Esses ataques contra os direitos humanos, quando o país não coíbe, que ele ele assinou o tratado, ele se obrigou. Outros países que também são signatários desses tratados podem adotar sanções. E nesse caso, pela Lei Magnitsky, cabe uma ordem executiva ao presidente Trump. Não tem esse negócio de, vai entrar com uma ação na justiça porque vai cair num juiz lá que é de esquerda. Não. A indicação é do presidente. É óbvio que passa para as comissões no Congresso, mas depois de aprovado vem a indicação. E aí são várias sanções, tá? Por exemplo, corta ativos. Todos os ativos da autoridade ou da pessoa que foi indicada nessa lista OFAC, né, pela Lei Magnitsky, acaba sendo bloqueado nos Estados Unidos. Porém, tem as sanções secundárias.